Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. Neste mês de férias, a procura por viagens cresceu mais de 50% no Brasil e a razão, além dos dias de folga, seria a atual tranquilidade dos turistas após 2 anos de restrições impostas pela pandemia. A viagem em família era mais do que esperada. Eu fiquei mais de 2 anos dentro de casa, tomando todas as precauções por conta da pandemia. Tomei as vacinas necessárias e agora que a gente está se sentindo um pouco mais seguro, vamos, para viver um pouco, porque também a vida passa correndo e a gente tem que sair atrás dela, A pandemia adiou os planos de viagem de muita gente, que agora resolveu transformar o sonho em realidade. As pessoas começaram a querer e ter necessidade de viajar, de sair de casa, de ficar de férias. Foi justamente com o retorno dos eventos, com o retorno das feiras, das convenções. Então, as viagens deu meio que um boom. Dados de agências de turismo mostram que a procura por viagens agora em julho cresceu mais de 50% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E os destinos nacionais são os mais procurados. As capitais São Paulo, Fortaleza e Salvador aparecem no topo do ranking do levantamento da empresa Kayak. A companhia americana ainda lista lugares como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Maceió, Brasília, Porto Seguro e Natal, o destino da família da Maria Fernanda, como conta o filho e a nora dela. Vamos descer em Natal e vamos para a Praia de Pipa, vamos ficar mais ou menos 9 dias lá. Por que um destino nacional? Por que vocês escolheram esse destino? Acho que pelo motivo que todo mundo está escolhendo, ainda um pouco de medo por conta da pandemia, voo mais curto. O Brasil tem muito lugar bonito para conhecer também, A gente já foi pra lá em janeiro, O Wagner tinha ido a trabalho, gostou, falou, amor, você precisa voltar comigo. Fomos em janeiro, fomos com os meus pais e gostamos tanto, retornamos porque é um lugar que tem uma tranquilidade, uma vibração boa. E aí vamos levar os sogros pra ir com a gente lá. O fator financeiro também conta? Com certeza, apesar de que não está barato, voos nacionais também não estão baratos, mas óbvio que não ter que converter moeda para euro e dólar no momento ajuda, Mas, segundo o fundador da Graco Viagens, o gasto é quase o mesmo. Ele lembra que uma passagem de São Paulo ao Amazonas, por exemplo, não é muito diferente do valor de uma passagem de São Paulo aos Estados Unidos. Um destino também muito procurado nessa época do ano na agência dele, que neste mês registrou aumento de 60% na procura por viagens. É por conta do verão europeu, do verão nos Estados Unidos. Então, a demanda, a procura que coincide o mesmo período de férias para eles lá com o nosso aqui no Brasil, então essa procura realmente foi mais intensa. Entre os destinos internacionais mais buscados pelos brasileiros neste mês estão Lisboa, Buenos Aires, Santiago, Paris, Orlando, Miami, Londres, Porto, Nova York e Roma. E mesmo com as passagens mais caras, o turista quer mesmo é saber de viajar. A demanda, a procura, ela não diminuiu, seja para destinos nacionais ou seja para destinos internacionais. A Cintia esperou 3 anos para fazer não uma, mas várias viagens nessas férias de julho. A brasileira mora na Holanda há 6 anos e, passada a fase mais crítica da pandemia, resolveu voltar ao Brasil para visitar a família. Primeiro veio a São Paulo ver o irmão e o sobrinho e daqui segue para o Espírito Santo para matar a saudade do restante dos parentes e compara preços. O preço disparou absurdamente. Então, está muito caro lá, está muito caro aqui. A vantagem é que lá, o salário, você pode ter uma vida digna. Ainda assim, ela se planejou para estar no Brasil e conta que todo o dinheiro gasto está valendo muito a pena. A saudade grande e a gente tem que construir momentos, A gente tem sobrinhos pequenos na família, então tem que criar os momentos, Senão eles esquecem, eles vão crescer sem saber quem a gente é, Só por videochamada não dá.
E é isso que nada paga, né? Não, não paga, não paga. É caro, mas não paga, não tem preço, né? Segundo especialista no assunto, para viajar com tranquilidade e dormir em paz, sem pensar em dívidas, basta se organizar. Não adianta você querer viajar agora, nas férias de julho, ainda em julho que você já não tem passagens com preços bons, atrativos, e você não vai pagar barato. Agora, se você se planejar para daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses, você vai ainda encontrar preços atrativos e, com certeza, esses preços, esses valores, vai entrar e se encaixar no teu orçamento. É ilusão isso de achar que você vai encontrar preços baratos numa viagem em cima da hora. Se a procura por viagens aumentou, as reclamações contra companhias aéreas também dispararam este ano e já superam os números de 2019, antes da pandemia. E entre as principais queixas estão cancelamentos, problemas no atendimento e dificuldades para reembolso. Era para ser a viagem perfeita. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu sobrinho. O destino das férias em família foi Natal. O casal conta que deu tudo muito certo até a volta para casa. O primeiro voo do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro atrasou 40 minutos. De lá, a família veio a São Paulo para daqui partir para Maringá, no Paraná, onde mora. Mas chegou aqui, o avião já estava saindo. Era questão se eles tivessem esperado 5 minutos, a gente tinha conseguido pegar o voo, mas o avião estava saindo e a gente acabou ficando. Foi muito difícil para saber onde estava a bagagem, para conseguir uma informação para onde a gente tinha que ir, já que tinha perdido o voo, o que a gente ia fazer. Então, para conseguir pessoas que dessem informação, direcionassem para que lugar que a gente ia, foi bem complicado. Foram 5 horas aguardando no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para respostas sobre todas as pendências, entre elas a alimentação. Eu e minha família, a gente percebeu que só quem foi atrás, quem cobrou os funcionários, eles deram um voucher para janta. Caso não, as pessoas estavam saindo sem janta mesmo. Apesar de todo o estresse, a família não reclamou sobre a companhia em nenhum site ou órgão de defesa do consumidor. Mas tem muita gente que reclama, viu? Só nos 5 primeiros meses do ano foram registradas mais de 53 mil queixas contra companhias aéreas. E isso apenas em um site de reclamações. Esse número já supera o verificado em todo o ano de 2019, antes da pandemia. Em 2022, foram feitas aproximadamente 353 queixas por dia, principalmente por causa de cancelamentos, problemas com atendimento, dificuldades com pagamentos e reembolsos e questões relacionadas a milhas. O casal acredita que o que a família passou está relacionado à falta de comunicação e de profissionais. Não tinha profissional para explicar para onde ia, para direcionar. Chegamos lá embaixo, que mandaram a gente para a parte de baixo, e tinha somente 3 funcionários e muita gente em cima. Não conseguia responder, não conseguia falar com as pessoas. Então, essa questão de funcionário eu acho que interfere também. Mas o problema não seria atual e nem estaria relacionado à pandemia. Segundo o marido da Flávia, a falta de informação é uma questão antiga. Ele conta que bem antes da crise sanitária tinha um voo marcado para 7 da manhã e às 5 recebeu um e-mail que informava que o voo havia sido cancelado e nada mais. Liguei no aeroporto, ninguém me atendia, não consegui falar com ninguém. Eu falei, vou até o aeroporto, né, para ver o que está acontecendo. E fui até o aeroporto, porque eu tinha aula naquele dia. E aí, no aeroporto, eu fui informado que realmente o voo estava cancelado, mas que tinha um ônibus disponível para quem quisesse ir. Quer dizer, eles mandaram um e-mail dizendo que estava cancelado, mas ninguém me falou do ônibus. Então, se eu não vou até o aeroporto, eu não tinha ido para Curitiba. Se a comunicação é falha, atenção às informações a seguir. Diante de atrasos, o passageiro pode exigir reembolso integral ou pedir outro meio de transporte. Quando o voo atrasa, a companhia deve avisar ao passageiro sobre a nova previsão de partida a cada meia hora. Depois de 1 hora de atraso, a empresa deve fornecer internet e telefone. Após 2 horas, a alimentação deve ser ofertada ao passageiro. E depois de 4 horas de atraso, o cliente tem direito a transporte e hospedagem.
O casal conta que a maioria dos passageiros do voo teve respaldo da companhia aérea. Ainda assim, fica difícil esquecer o estresse vivido naquele dia. No nosso voo tinha uma pessoa que estava viajando porque a mãe dela faleceu e ela tinha que chegar no velório da mãe. Então, assim, uma situação emocional já muito difícil. E aí ter que ficar procurando aonde vai, cadê a bagagem, o que vai fazer. Então, eu me coloco no lugar dessas pessoas, que para elas é muito mais difícil, né? Quando o passageiro passa por problemas como esses, pode buscar seus direitos em órgãos como o PROCON, com a apresentação de alguns documentos. O comprovante de pagamento da passagem, o número da reserva, se ele trocou e-mails, se ele trocou o WhatsApp, ele vai juntar esses documentos, mais um relato do que aconteceu, seus documentos pessoais, no site do PROCON, registrando essa reclamação, a empresa é notificada. Se a companhia não responder em até 10 dias, um processo administrativo é aberto. Onde a empresa novamente é notificada ou ela será convocada para uma audiência online. Esses são os caminhos que o consumidor deve percorrer para reclamar de qualquer má prestação de serviço e, nesse caso, de transporte aéreo. E mudando de assunto, o Ministério da Justiça abriu processos contra 26 empresas de telemarketing do país por serviço abusivo. A multa para quem não respeitar o consumidor poderá chegar a 13 milhões de reais. A principal denúncia é a realização das chamadas sem a autorização dos consumidores. A prática caracteriza o telemarketing abusivo. Por esse motivo, o Ministério da Justiça abriu processo administrativo contra 26 empresas do ramo que atuam no país. E caso as regras sejam descumpridas, a multa poderá chegar a 13 milhões de reais para cada uma. Na lista estão bancos, empresas de telecomunicações e centrais de telemarketing que foram notificadas para apresentar defesa. A medida é um desdobramento da decisão que proibiu a atividade irregular em todo o país no último dia 18 de julho. A Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério, informou que foram registradas 14.547 reclamações sobre esse serviço abusivo nos últimos 3 anos. Os dirigentes dos PROCONs, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foram avisados sobre a abertura dos processos para que tomem as medidas que julgarem cabíveis. O Ministério concluiu, a partir da análise das reclamações, que os dados dos consumidores são obtidos de forma ilegal, sem consentimento. Segundo a pasta, a prática do telemarketing ativo abusivo afronta o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados e do Marco Civil da Internet. E cada vez mais os brasileiros estão fazendo trabalhos extras ou bicos para conseguir fechar o orçamento do mês. A maior necessidade é pagar as dívidas. Cada vez mais brasileiros estão assumindo a dupla jornada de trabalho para completar a renda e não ficar no vermelho. O desafio de fechar as contas no fim do mês já obriga 38% dos trabalhadores a buscar uma renda extra, como mostra um estudo realizado pela empresa Acordo Certo, especializada em recuperação de crédito. Dessas pessoas, 57% iniciaram as atividades extras na pandemia. E o motivo que levou exatamente a metade delas a fazer isso foi o pagamento de dívidas. A segunda motivação mais citada, por 30% dos trabalhadores, foi o aumento das contas domésticas. E em terceiro lugar, com 17% das menções, ficou a perda do emprego fixo. Entre as principais atividades realizadas por quem busca renda extra estão a venda de comida, serviços como freelancer, trabalhos domésticos, serviços de manutenção, entre outros. A pesquisa foi realizada na última semana de abril, por meio de entrevistas online com cerca de 2.000 pessoas. Mais da metade estava trabalhando com carteira assinada e tinha renda familiar ou pessoal de até 2 salários mínimos. Para 82% dos entrevistados, a atividade extra é essencial para sustentar a família. E olha só, o Pronamp libera na próxima segunda-feira a concessão de crédito para microempreendedor individual e micro e pequenos empreendedores. Serão cerca de 50 bilhões de reais para investimentos e capital de giro que poderão ser utilizados pelos empreendedores.
O dinheiro poderá ser usado para a compra de equipamentos, realização de reformas e pagamento de despesas, como água, luz, aluguel e salário de funcionários. A nova rodada do Pronamp, que é um programa nacional de apoio a esses profissionais, deve beneficiar empreendedores de várias áreas, como artesãos, manicures, borracheiros, confeiteiros e entre outros profissionais. O prazo máximo de pagamento é de 48 meses, para um financiamento de até 30% do faturamento declarado pela empresa no ano de 2021. O valor é limitado a até R$ 150 mil, com carência de até 11 meses. Os juros são de 6% ao ano, mais a taxa básica, a Selic. O Brasil tem cerca de 13 milhões de microempreendedores individuais e 5,5 milhões de micro e pequenas empresas. Esse volume corresponde a quase 98% das empresas existentes no país. Recentemente, um vídeo viralizou na internet com um acidente de trânsito entre um ônibus e um motociclista. O jovem sobreviveu e muita gente acredita que foi um milagre. Mas o que fez muita diferença foi o uso do capacete. E olha só, esse acidente trouxe um alerta. Os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o uso do capacete pode reduzir o número de mortes em até 40%. As imagens são impressionantes. O motociclista está prestes a fazer uma curva quando um ônibus aparece e não consegue frear a tempo. Ele tenta desviar, mas cai e vai parar embaixo do ônibus, com a cabeça bem na direção da roda do veículo. Por pouco, algo pior não acontece. O jovem, de 19 anos, sobreviveu graças ao uso do capacete. E, além dele, outros já foram salvos pelo item. Nunca caí de moto, mas eu acredito que o capacete sim, salva vidas. Graças a Deus nunca precisou salvar, mas o capacete é um uso essencial e salva a vida sim. Graças a Deus não, mas é muito importante. Sim, já salvou já algumas vezes. Segundo a lei de trânsito brasileira, conduzir uma moto ou um passageiro sem o item de segurança é considerado infração gravíssima, podendo ter multa de até R$ 293,47 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Um valor considerado baixo, perto do que a falta deste item pode fazer. Estudos ligados à Organização Mundial da Saúde mostraram que o risco de morte pode ser reduzido em até 40% com a utilização do capacete e em até 70% as chances de lesões mais graves na cabeça em caso de queda. Mas não basta escolher um capacete com um design legal. O importante é estar atento às normas de segurança na fabricação do item. Segundo Doralice Ângela, fiscal e diretora de fiscalização do IPEM São Paulo, o capacete precisa ter certificação. A princípio, em primeiro lugar, o fabricante ou importador, ele tem que certificar o capacete, passar por um órgão que é credenciado pelo Inmetro para fazer a certificação desse capacete. O que vai incluir? Vai ser feito vários testes no capacete de resistência quanto ao impacto. Então, esses testes, eles vão medir cada teste um tipo de impacto que o capacete sofre. Além disso, é necessário seguir algumas outras dicas na hora de escolher o item de segurança. O motociclista deve colocar o capacete e virar a cabeça para os dois lados, garantindo que não está interferindo na visibilidade. Ele precisa dar preferência para capacetes que protegem o rosto todo. Ajustar o tamanho para que seja proporcional ao tamanho da cabeça do motociclista. Regular a fivela para que ela não fique solta no queixo. Escolher o equipamento com sistema de ventilação, para que a viseira não embace. E, preferencialmente, escolher cores brilhantes e refletoras que garantem maior visibilidade para outros motoristas. E cada capacete pode atender um tipo diferente de moto. Existem motos que têm proteções, como os para-brisas, e tem motos que não existe essa proteção. Então, muitos fabricantes hoje, tanto os importados quanto os nacionais, produzem o casco do capacete com uma aerodinâmica específica para um tipo de moto. Além disso, o valor do item de segurança pode variar muito. Hoje, no mercado, existem capacetes custando R$ 80 e o valor pode chegar a mais de R$ 3.000.
todos são homologados pelo Inmetro. O que muda é a questão de tecido, material que é produzido, o casco, a grossura da viseira e o próprio material que é produzido. Então cada um vai tendo essa variação. Quanto mais caro o capacete, entre aspas, o material é de maior qualidade. Então ele traz uma proteção maior, ele traz um conforto maior para o piloto. Em um acidente envolvendo moto, um capacete em boas condições e preso de forma correta pode garantir a vida do motociclista. Mas atenção! Se você passou por algum acidente, mesmo que o impacto tenha sido fraco, é necessário fazer a troca imediatamente. O capacete, ele tem um casco. Então, aquele casco dele, que é a parte externa, ele é resistente. Então, vamos supor, o motociclista sofreu um acidente, teve um impacto no capacete e saiu ileso. Como o caso desse rapaz do ônibus. Só que quando, aparentemente, o capacete vai estar bonitinho, só um arranhãozinho, falando, não teve nenhum, danificou nada por fora. Mas por dentro, a estrutura dele vai estar danificada. E capacete tem prazo de validade. Os fabricantes, eles orientam de trocar pelo menos a cada 5 anos, de 3 a 5 anos. Por quê? Esse material ele vai ressecando com o tempo. Sol, chuva, ele vai perdendo a propriedade dele. E por dentro, a umidade da cabeça, a pessoa soa, então ele vai também perdendo as propriedades de segurança. Apesar das imagens impressionantes do acidente, gravadas por uma câmera de segurança instalada em uma escola, o homem no vídeo saiu andando do local e foi socorrido por pessoas que estavam nas proximidades. E veja a seguir, lei quer incentivar a adoção tardia de crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul. E ainda, brasileiros estão mais preocupados com a saúde e buscam consumir produtos mais ricos em nutrientes. Os detalhes em instantes. Até já! Muitas crianças aguardam por um lar, mas a adoção tardia ainda é um desafio no Brasil. Na tentativa de incentivar a adoção, uma nova lei foi criada em Mato Grosso do Sul. No Brasil, atualmente, o Cadastro Nacional de Adoção possui 5.000 crianças à espera de uma família e 30.000 pessoas que desejam adotar. Em Dourados, são 26 cadastros de pessoas interessadas e 6 crianças para adoção. Mas com um número muito maior de interessados do que crianças, por que essa conta não fecha? Por conta do perfil idealizado pelas pessoas. Bebês de até 2 anos de idade, o sexo feminino, brancas, saudáveis e sem irmãos estão na preferência. Quem não se encaixa nesse perfil fica em abrigos à espera de uma família. Quanto mais o tempo passa, maior a criança fica e menores são as chances de adoção. Vai restringindo cada vez mais para uma criança imaginária e que não corresponde necessariamente ao perfil das crianças que nós temos acolhidas. Uma adoção de uma criança maior não é para qualquer pessoa. Você realmente precisa estar preparado para enfrentar as dificuldades que essa criança pode trazer. Mas ela não merece menos, né, uma família de uma criança pequena. O Lar Ebenezer, em Dourados, tem atualmente 33 acolhidos nas mais diferentes idades, cada um com sua história, marcando suas vidas, provocando cicatrizes que talvez possam ser curadas através de acompanhamento. Infelizmente, quando elas chegam aqui no lar, é porque houve a violação de direito. Pode ser maus tratos, abuso, violência, enfim, ocorreu aquela ruptura dentro do seio familiar e que não tem aonde essa criança ficar, porque a princípio tem que se esgotar todas as possibilidades de estar em família. Nem toda criança que está numa casa de acolhimento entrará para o cadastro de adoção. Este é o último recurso depois de esgotadas todas as possibilidades da criança retornar ao convívio familiar. Quando ela chega lá, já se começa a fazer um trabalho para que ela retorne para sua família. Se durante esse tempo não se viu possibilidade dela retornar, aí sim existe uma ação que chama destituição do poder familiar, que é tirar do poder desses pais com relação a essa criança, e aí sim ela pode ir para a adoção. Entrou em vigor uma lei estadual que incentiva a adoção tardia de crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul.
Toda a primeira semana de setembro de cada ano será marcada por ações sobre o assunto. Será intensificada também a publicidade em relação aos procedimentos para a realização dessas adoções, dados sobre crianças e adolescentes aptos a serem adotados e o número de pretendentes. Essas campanhas elas são muito importantes e eu questiono até o termo adoção tardia, porque parece que já é tarde para ser pai e mãe, é tarde para ser filho. E nós estamos falando de crianças de 7 anos, de 10 anos, ou mesmo quando nós falamos de adolescentes. Nós buscamos, principalmente com os pretendentes à adoção, refletir o que é a parentalidade, o que é se tornar pai, o que é se tornar mãe, o que é ser responsável por uma vida. De acordo com uma lei de 2019, a entrega de um filho para adoção, mesmo que durante a gravidez, não é crime. O projeto Dar à Luz, coordenado pelo Ministério Público Estadual e entidades de apoio à adoção, orientam sobre as etapas desta decisão. Se ela, durante o pré-natal, lá no posto de saúde, ela falar isso com o médico, com o enfermeiro, esses profissionais têm a obrigação de nos comunicar e aí nós realizamos o acompanhamento dessa gestante. No Brasil, qualquer pessoa maior de 18 anos pode se cadastrar para adotar uma criança, independente do estado civil, da orientação sexual ou de outros fatores. A única exigência é que haja uma diferença mínima de 16 anos entre a idade de quem quer adotar e a idade da criança. Ela precisa juntar alguns documentos, né, que são documentos pessoais, comprovante de endereço e renda, e aí entrar com um pedido na vara da infância que é para fazer parte desse cadastro. Aí o juiz, Ministério Público, a equipe técnica do juízo vão conhecer essa pessoa e aí, ao final, o juiz vai deferir se ela está pronta ou não para receber uma criança em adoção. Quem tiver interesse em adotar ou em saber mais sobre o processo de adoção, pode procurar a Vara da Infância e Juventude do município. E olha só que história bacana. O talento de uma menina de 12 anos com autismo fez com que ela fosse convidada para participar de um concurso nacional de desenhos. Vitória tem 12 anos e está no 7º ano do ensino fundamental. A principal habilidade dela é a pintura. Gosta de desenhar os personagens preferidos. Eu desenho qualquer coisa mesmo que vem na minha cabeça, ou pago na imagem no Google, né, qualquer coisa e desenho. Venho desenhando, mas o que eu mais gosto de desenhar mesmo é Naruto. Personagem Naruto. É um desenho japonês que veio do Japão, né, que eles criaram, que se chama anime, né. Edneuza procura estimular a filha como pode. No contraturno escolar, participa das terapias e do judô. A Vitória é artista desde sempre. No ano passado, ela foi convidada a concorrer à ilustração da capa deste livro. O trabalho dela foi publicado aqui no interior. E este ano foi a única representante de Mato Grosso do Sul no concurso de arte para pessoas com autismo. O concurso é nacional, né? E ela é a única criança, né, do Mato Grosso do Sul que participou desse concurso, né? Foram 60 crianças. Não é só criança, entre criança, adultos, foram 60. Mas é a única representante de Mato Grosso do Sul. É, a única representante de Mato Grosso do Sul foi a Vitória. A produção de mel é uma atividade que ganha cada vez mais interesse no Brasil devido ao potencial na gastronomia e o início de seu uso na indústria cosmética e desenvolvimento de medicamentos. Luiz Lustosa passa seu tempo livre criando abelhas mandaguari, um tesouro pouco conhecido do Brasil. A pouca proteção contra o enxame não é um descuido. Essas abelhas nativas, sem ferrão, convivem em harmonia com o ser humano e têm grande potencial na preservação ambiental. Luiz se entusiasmou com a reprodução de 6 espécies ao perceber com outros pesquisadores o perigo que correm. Vimos em conjunto que existia várias abelhas que estavam em extinção, né? E nós fomos estudar para saber por que essas abelhas estavam em extinção. E vimos que não era só as abelhas que estavam em extinção, era a natureza que estava em extinção. No Instituto Abelha Nativa, em Brasília, ele ministra oficinas de criação e reprodução e vende favos de mel. Então nós trabalhamos aqui muito com criança com esse intuito, de colocar na cabeça das crianças que a abelha não pica. A abelha é necessária para o meio ambiente, é necessária para a nossa natureza, né? Elas estão aqui para nos ajudar.
Das 550 espécies sem ferrão identificadas em países tropicais e subtropicais, cerca de 250 foram encontradas no Brasil. As abelhas nativas estão se popularizando além dos territórios indígenas e áreas remotas, onde os benefícios têm sido historicamente utilizados no meio ambiente, na agricultura e na sociedade. Muitos apostam em favos de abelhas nativas para polinizar e melhorar a produtividade em culturas de frutas vermelhas, peras ou abacates. Ao contrário das africanas, que muitas vezes procuram alimentos em restos de comida, essas abelhas se alimentam apenas de frutas e flores de árvores nativas. Elas dependem de vegetação, elas dependem da floresta em pé. Então, geralmente, criadores de abelhas são agentes de conservação. Na cosmética e na gastronomia, também começou a ser explorado o uso do mel, considerado mais saudável devido à menor quantidade de açúcar e menor índice glicêmico. A legislação brasileira sempre falou que 20% de umidade era a unidade padrão para poder ser chamado mel. E as nossas abelhas nunca tiveram, elas sempre vão de 30% a 35%, fermentam e dão uma característica incrível. A Tala, chefe do restaurante Dom, com 2 estrelas Michelin, explora sabores locais em sua cozinha. O mel dessas abelhas, com sabor e acidez diferenciados conforme a espécie, é cobiçado. Nós temos um mundo tão rico quanto o vinho para conhecer. Me atreveria a dizer que nós temos meles tão deliciosos quanto vinagres balsâmicos. O quilo do mel de abelhas nativas chega a $55, quase R$300, enquanto de abelhas com ferrão, que produz até 30 vezes mais, é vendido por cerca de 1/10 do valor. Mas as abelhas nativas foram amplamente esquecidas na colonização da América. A introdução de abelhas da África é atribuída aos jesuítas no início do século XIX. Foram valorizadas porque produzem uma cera mais espessa, necessária para a fabricação de velas. Comer a nossa biodiversidade vai gerar valor, sim, a produtos que hoje estão esquecidos, desvalorizados, presente talvez na memória dos nossos povos originários, das nossas populações tradicionais. É fundamental resgatar este saber e provar esse sabor. Os brasileiros estão cada vez mais preocupados com a saúde. A conclusão é de uma pesquisa que mostra que as pessoas têm buscado consumir mais produtos ricos em nutrientes para manter uma alimentação saudável. A preocupação com a saúde está na moda. Além das verduras, frutas e legumes, os alimentos funcionais ricos em nutrientes se tornaram queridinhos de muita gente. A pesquisa Mesa dos Brasileiros, realizada pela Fiesp com 3.000 pessoas, revela que 80% se esforçam para ter uma alimentação nutritiva e 71% afirmam, inclusive, que preferem esses alimentos, mesmo que tenham que pagar mais caro por eles. E com a combinação de produtos saudáveis, também é possível fazer saborosas receitas de salgados e doces de todos os tipos. E até aqui na FIPAM, a maior feira de panificação, confeitaria e food business da América Latina, que todo ano apresenta as mais variadas delícias. Também tem opções e novidades menos calóricas, mais saudáveis e até veganas. A panificação sempre foi um segmento que atendeu o público e a situação do país. Então hoje tem muitas empresas com produtos orgânicos, light, diet, é o que está na onda. O panificador se adapta à situação da panificação, de um modo geral, à situação do país e do estado. O especialista em farinha Laércio Surian explica que até a branca pode ser leve, pelo menos a que ele fabrica. É produzido na Itália a farinha, mas o trigo é do mundo inteiro. Você faz um blend, uma mistura de grãos, para que ela tenha sempre a mesma qualidade, tá? E a grande diferença dela é que ela tem um alto teor de proteína. Tendo muita proteína, além de uma alimentação mais consistente, vamos falar assim, eu posso reduzir significativamente a quantidade que eu uso de fermento. Com
Com isso, segundo Laércio, é possível alongar o processo de produção, quebrar a cadeia de açúcares e deixar o glúten mais digerível. Quebrando a cadeia de açúcares, a pessoa que tem um problema de diabetes, por exemplo, quando ela come um pão ou uma pizza, o índice glicêmico sobe muito pouco. É claro que a farinha integral é mais saudável, mas para o especialista, o prato pode ficar mais saboroso com a mistura dela com a branca. E aí é só não pesar na mão na hora de montar as receitas de pães como estes, ou até de pizzas de massa bem fininha e pouco recheio, extremamente saborosas. A leveza da massa é uma coisa absurda. Dá pra pessoa comer sem culpa de engordar muito? Dá. Da pizza sem culpa, seguimos para o coco, um alimento aliado de quem quer comer melhor. Porque é um alimento completo, você consegue nele encontrar proteína, certo que numa quantidade pequena, mas você consegue encontrar carboidrato, uma gordura de qualidade, nutrientes, vitaminas, então acaba sendo um alimento que você tem inúmeros benefícios quando você começa a consumir e colocar na sua alimentação. A base de coco nesse estande tem tudo o que se pode imaginar. Óleo, leite, melaço, açúcar com menor teor glicêmico e até a farinha, que segundo a nutricionista, pode ser uma ótima alternativa à branca em qualquer tipo de receita. E olha só, agora tem até maionese e manteiga de coco. Veganas, funcionais e mais saudáveis, não é isso? Exatamente, são 100% veganas, ela tem um valor nutricional enorme, além disso não vai ovo e não vai óleo de soja, então acaba sendo um benefício aí também dos nossos produtos. E não muda o sabor? Não, o sabor é muito gostoso, não tem sabor de coco, te convido aqui a provar. Ah, com certeza, eu já encerro essa reportagem provando essas delícias, porque eu também mereço, né, gente? Tchau, tchau! E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigado pela companhia.